Um terceiro tipo de compressor é o compressor de parafuso. O compressor de parafuso, ele é dotado normalmente de dois parafusos, muito embora existam variações dessa versão. Esses parafusos, eles são sincronizados, o movimento deles, a folga entre eles é uma folga bastante estreita. Normalmente eles trabalham à semelhança do compressor de palhetas, trabalham com algum tipo de fluido. Esse fluido, então, ele auxilia na questão da vedação para evitar o retorno do ar, além da questão do aumento da eficiência devido à capacidade de manter o ar em temperaturas mais baixas. Então, esses dois parafusos, que nós vamos chamar aqui de rotores, são rotores do tipo helicoidal e a rotação deles faz com que esse ar, então, ele seja conduzido, né, deslocado de uma região de sucção para uma região de descarga. Nós também vamos observar que esse tipo de compressor também é um compressor de deslocamento positivo. Dadas folgas muito estreitas que existem e que impedem o retorno do ar, a questão do fluido lubrificante que auxilia na vedação e a redução de volume de ar que ocorre gradualmente de forma bastante sensível, ou seja, ela não é drástica, mas que, se nós olharmos na figura, esses rotores, eles têm uma leve inclinação, eles são um pouco cônicos, que indica que o volume do ar vai diminuindo muito pouco à medida em que o ar ele é arrastado aqui da região em verde para a região em vermelho, ou seja, aqui ele está mostrando a evolução da rotação dos rotores. Tá? Então, aqui a região intermediária e aqui o ar já sendo enviado para a região de descarga. Nessa animação, nós vamos então observar o motor elétrico. Vamos ver que existem três tipos de fluido. Em azul seria só ar, em esse azul um pouco mais escuro é o ar comprimido, e o amarelo ele indica o óleo. Então aqui no compressor, né, que é de forma bastante discreta, está mostrando aqui o rotor, né, no formato de parafuso, e indicando que aqui ocorre a sucção, né, do ar, passa por um filtro, e esse ar, então, ele é misturado com óleo, que vem a partir dessa tubulação inferior. Então, a mistura de ar com óleo é enviada, passa por um separador, o ar limpo sobe e o óleo, então, ele desce e é depositado no fundo de um reservatório, tem a função de fazer a recuperação desse óleo, a filtragem para posterior reuso. Então, seguindo aqui as linhas, né, mostradas na animação, o ar comprimido então segue, sendo enviado para uma tubulação de descarga, passa por um resfriador posterior e o ar já a uma temperatura adequada é enviado para a linha de descarga. Da mesma forma, retornando ao separador, o óleo então ele é deslocado para o reservatório, passa por um filtro, também é resfriado e após esse resfriamento ele é novamente reutilizado na câmara de compressão do compressor. Características desse tipo de compressor: o ar é deslocado praticamente livre de pulsações, o que nós vimos que é um diferencial, é uma vantagem para o compressor. Eles operam nas duas condições, com lubrificação abundante, com essa injeção de óleo misturado no ar, mas também existe a versão sem lubrificação, no caso que garante essa isenção de óleo, são as folgas muito estreitas e um processo de fabricação refinado dos rotores, um sistema de resfriamento bastante eficiente
que faz com que as temperaturas na saída desse compressor sejam praticamente pressões um pouco acima da pressão, não, que as temperaturas sejam um pouco acima das temperaturas atmosféricas. Para nós termos uma noção, a temperatura de um compressor de pistão muitas vezes pode ultrapassar a 200 graus Celsius, sem fazer muito esforço. As vazões são vazões consideradas médias. Esse compressor possui longa vida útil e alta confiabilidade, muito parecido com um compressor de palhetas. Proporciona um melhor rendimento que os compressores de pistão, o que é óbvio, porque eles têm uma tecnologia muito mais evoluída, poucas partes móveis, o que reflete uma baixa manutenção, permite integrar um secador no conjunto e é o compressor mais popular na indústria. Por quê? Porque ele vai se pagar mais rápido devido à sua eficiência maior. Ainda seguindo nas características, eles também operam de forma contínua. As pressões de trabalho desses compressores podem chegar até 22 bar, muito embora pressões mais baixas são as mais usadas aí na indústria de ar comprimido. E para se chegar a esses níveis de pressão mais altos, normalmente esse compressor trabalha com mais de um estágio. Eles podem operar com velocidade variável e proporcionam alta eficiência em compressores, principalmente compressores de 2 estágios. O que significa velocidade variável? Que o motor é responsável pelo acionamento do compressor. Esse motor ele pode ser controlado por um inversor de frequência. E o inversor de frequência, por sua característica, ele consegue alterar a frequência rotacional, ou melhor dizendo, a grosso modo, a rotação, a velocidade desse motor elétrico e, por consequência, do compressor. Então, os compressores de parafuso são os mais famosos por trabalhar com a frequência variável. Esse tipo de compressores, então, eles vêm desde tipos mais simples até versões mais sofisticadas, e eles são utilizados quando as instalações elas trabalhem com variações significativas da sua demanda de ar comprimido. Então, muitas vezes, alguns tipos de empresas têm momentos em que elas exigem uma grande quantidade de ar e tem momentos que a quantidade que elas exigem é muito menor. Ou seja, o compressor ele não precisa ficar ligando e desligando. Ele pode trabalhar com uma velocidade variável somente para atender a demanda. E essa característica de velocidade variável, ela pode gerar uma economia de até 35% no custo do ar comprimido em comparação a um compressor que trabalha apenas com uma rotação fixa. E por fim, nós vamos falar agora dos turbocompressores ou os compressores dinâmicos. Nós vimos até agora os 3 tipos principais de compressores de deslocamento positivo: pistão, palhetas e parafuso. Nós temos 2 tipos de turbocompressores principais, que são os compressores que têm o funcionamento chamado compressor axial e o compressor radial. Eles recebem essas denominações devido à direção dada para o ar comprimido. Então, no compressor axial, o ar comprimido é deslocado no sentido do eixo, enquanto no compressor radial, o ar comprimido é deslocado no sentido do raio. Então, aqui nós vemos 2 figuras desses tipos de compressores que vão ser descritos com mais detalhes nos próximos slides. Primeiro vamos ver as características das máquinas dinâmicas. As máquinas dinâmicas, o princípio de funcionamento delas é diferente. Elas vão se basear na transformação da energia cinética em energia de pressão. Como funciona isso? Vamos dar uma lida no descritivo do slide. A energia cinética é transferida através da variação da velocidade do fluido entre as hélices, que são os impulsores, geralmente com baixos diferenciais de pressão. Então, aqui na figura nós temos uma ideia. O ar ele é aspirado pela tubulação de sucção
esse ar, então, ele é impelido pela alta rotação dessa hélice e pela alta rotação do rotor e pelo ângulo de curvatura das hélices. Isso faz com que a energia cinética, ou energia decorrente da velocidade do rotor, seja transferida para o ar. E na sequência, o ar então é enviado para um difusor, que é uma tubulação que tem um formato específico, com diâmetro maior, e essa energia cinética no difusor ela é transformada em energia de pressão, porque lá ocorre o quê? Uma desaceleração por causa do aumento do diâmetro da tubulação interna que decorre do difusor. Isso faz com que essa desaceleração faça com que um tipo de energia seja transformado em outro, que é a energia cinética seja transformada em energia de pressão. E nós vemos um exemplo de um rotor, de um compressor radial, ou seja, o ar está entrando pela região central do rotor e está sendo impelido radialmente, ou seja, no sentido do raio. Então, o difusor é esse duto de seção variável que diminui a velocidade de escoamento do fluido e que resulta no aumento da pressão. E essa região aqui, ó, todo esse tubo encurvado que faz com que o ar desse estágio, desse rotor, seja enviado para o lado da descarga. Alguns modelos operam com elevadas rotações, o que lhes permite fornecer grande vazão. Então, uma característica diferenciadora básica entre um turbocompressor ou um compressor dinâmico e um compressor de deslocamento positivo está na sua capacidade de vazão, na capacidade de fornecimento de ar comprimido. Os turbocompressores, a vazão gerada por eles é muito grande em comparação ao compressor convencional. Então, quando a empresa necessita dessa grande quantidade de ar comprimido, ao invés desta empresa adquirir vários compressores pequenos, ela vai adquirir um turbocompressor. Ele vai trabalhar de forma eficiente e vai, né, dar conta do recado a nível de quantidade. Muito embora esses compressores eles sejam muito caros e a tecnologia integrada e agregada a eles também já seja bastante sofisticada, né, a grande quantidade de vazão que eles proporcionam em alta eficiência tende a justificar e gerar aquele custo-benefício no sentido de que ele vai se pagar ao longo do tempo. Então, outras características gerais, esses compressores possuem alto custo, são afetados por condições externas, como a temperatura de admissão do ar, e também são influenciados pela contrapressão de descarga. Então, de forma diferente de um compressor de deslocamento positivo, que ele é menos influenciado pela pressão de descarga, um compressor dinâmico ele não possui folgas estreitas, indica que o ar pode retornar, enquanto num compressor de deslocamento positivo, mesmo que o ar queira retornar, ele não consegue, e ocorre uma redução de volume. Num compressor dinâmico, o princípio de transformação de energia é diferente, por energia cinética, ou seja, o rotor está transmitindo essa energia cinética para o ar, e isso vai fazer então com que ele venha aumentar de pressão posteriormente. Tá? Além disso, a relação de pressão, ou seja, o aumento de pressão em cada estágio desse compressor é baixa. Então, quando esses compressores dinâmicos são usados para a produção do ar comprimido nos níveis normais de pressão das indústrias, normalmente é necessário 2, 3 ou mais estágios para que esse nível de pressão possa alcançar o nível requerido pelas máquinas e dispositivos pneumáticos. Então, o primeiro compressor que nós vamos avaliar é o compressor radial. A simulação, então, ilustra a entrada do ar passando pelo rotor, sendo impelido radialmente e sendo enviado para o difusor, onde a sua pressão tende a aumentar de forma mais significativa. Então, aqui nós vamos ver
partir dos dados que os fabricantes fornecem, que já são dados mais de engenharia, não se encontra isso em qualquer catálogo, mas como dado de engenharia, a relação de pressão ou aumento de pressão em cada estágio desse tipo de compressor radial é de 3 para 1. Tá? Ou seja, ele vai triplicar a pressão a cada estágio de compressão. Além disso, eles conseguem proporcionar altos níveis aí de vazão. A nível de litros por minuto, esse compressor de radial, ele consegue, se eu não me engano, fornecer até 3 milhões de litros por minuto ou 500 mil metros cúbicos por hora a pressões aí normais, como eu disse, aquelas mais usadas na indústria de 10 bar. Outras características, eles possuem baixa manutenção, eles trabalham isentos de óleo, ou seja, eles vão fornecer um ar com muito pouca contaminação, o que isso é desejável em vários tipos de empresas, indústrias químicas, indústrias alimentícias, indústrias farmacêuticas. Essas utilizam muito ar comprimido em seus processos produtivos e também elas fornecem um ar sem pulsação. Então, normalmente, para esse nível de pressão, são usados 2 ou 3 estágios, com resfriadores intermediários. Então, o ar ele é resfriado antes de ser enviado para um segundo estágio, para as aplicações padrão de ar comprimido. Então, nessa figura ao lado, nós vemos um compressor com múltiplos estágios. Então, o ar estaria entrando na região central do rotor, sendo enviado para um segundo estágio. Depois do rotor, quando ele sai para a linha de descarga, ele entra por um difusor, vai para o segundo estágio, para um terceiro, para um quarto. Nesse caso aqui, um compressor que trabalha com 5 estágios de compressão. Então, nesses casos em que a quantidade de estágios é maior, então as pressões nesses compressores podem ultrapassar níveis de 40 bar. E são muito usados, então, nessas grandes empresas, como produção de energia, siderúrgicas e indústrias químicas. E como se faz para se regular a quantidade de ar produzido, de ar comprimido produzido por esse compressor radial, que também recebe o nome de compressor centrífugo. Então, aqui nessa figura, ele mostra o detalhe de uma válvula instalada na entrada, na admissão desse compressor. Então, essa válvula ela tem uma espécie de hélice que tem que permite inclinação. E de acordo com a abertura dessa válvula, é que se determina o quanto de ar que vai estar entrando e sendo deslocado pelo rotor. E isso, por sua vez, determina quanto de vazão, quanto de ar comprimido está sendo produzido por esse compressor radial ou centrífugo. E o segundo tipo de compressor dinâmico é o compressor axial. Então, a animação ela nos dá uma visão bastante intuitiva de como ele funciona. Nesse caso, a cada fileira aqui de hélices, isso indica o quê? Indica um estágio. Então, nesse caso aqui, nós teríamos pelo menos 4 estágios nessa região de mais baixa pressão que estariam deslocando o ar, né, da região de sucção para a região de descarga. Observem que, conforme a pressão vai aumentando, também existe uma leve conicidade, indicando esse aumento de pressão e redução de volume do ar que está sendo deslocado axialmente pelo compressor axial. Então, ele é muito semelhante a uma turbina de avião, muito embora os objetivos sejam distintos. Então, esse tipo de compressor, ele vai trabalhar com níveis de pressão máximos até de 25 bar. E um diferencial dele em relação ao compressor radial que nós vimos no slide anterior é que eles têm uma capacidade de fornecer mais vazão ainda que o anterior. Enquanto lá nós tínhamos lá vazões já absurdas, aqui a vazão ela pode chegar até 8 milhões de litros por minuto, necessitando outros tipos de acionamento que não somente o elétrico para fazer um compressor desses funcionar. Então, as potências que eles desenvolvem podem chegar até 20.000 HP ou 20.000 CV.
Então, são compressores gigantescos, fornecem muito ar comprimido, porém, eles têm as suas vantagens. Eles são mais eficientes quando comparados aos compressores radiais, que já têm a sua eficiência bastante elevada em comparação aí a compressores pequenos. E também eles são mais leves e menores de tamanho, são mais compactos quando comparados aos compressores radiais. Mas, como eles têm essa capacidade de um fornecimento absurdamente grande de vazão, então só vão ser adquiridos quando houver realmente essa demanda principalmente porque eles são máquinas de elevadíssimo custo. Então, essas são as referências usadas na elaboração desta videoaula. Obrigado por assistir a videoaula que tratou sobre sistemas pneumáticos compressores e na próxima videoaula vamos tratar do assunto preparação do ar comprimido. Obrigado e até lá.